Bem são as minhas mais velhas e bem são aquelas que são mais novas do que eu neste projeto acadêmico de gênero. E meus profundos respeitos a todo o trabalho que vocês fizeram, fazem e farão. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu pensei num texto super canônico de teologia afro-brasileira, porque afinal de contas ninguém nem ouviu falar disso na vida. A legitimidade é feita pela letra e não pela palavra, e eu sou de religiões de tradição oral. Então, sempre a gente crê que a pessoa que escreve é muito mais fidedigna do que aquela que fala. Então, nós temos sempre um preconceito com a tradição oral. Venho aqui recuperar as falas da irmã Laura e também da Ana Esther, que somos as exceções e não a regra, na nossa fala teológica. Acho que a teologia ela precisa entender das mulheres no seu âmbito mais profundo e amplo possível. A gente debate teologia a partir do caráter heteronormativo. Infelizmente, a gente quer desfazer a teologia a partir daquilo que foi feito e não construir novos pensares. E eu venho aqui falar que teologia de tradição oral, ela trabalha com a tradição oral, logo com a memória, com a senioridade, com a questão geracional, e trabalha com a multireferencialidade. Eu não posso entender religiões afro-brasileiras de um único ponto. Este teólogo ou esta teóloga, ao exercer este lugar da teologia, obrigatoriamente ele tem que entender que a realidade é constituída de diversos universos e estas particularidades têm de ser observadas. A teologia afro trabalha assim. São muitas vozes. Eu ouvi e vivi cada pessoa de vocês, desde a Maria Clara até a Ana Esther. E gostaria de dizer uma coisa que me chama muita atenção e é muito cara para a teologia afro-brasileira: a territorialidade do nosso corpo. Nós temos uma geografia do corpo, nós temos um território do corpo que é o território sagrado. Para nós das religiões afro e para a teologia afro, não existe teologia sem corpo. Enquanto muitas pessoas lutam e brigam por uma teologia que tenta explicar o corpo, nós tentamos viver o corpo, independente das suas multiplicidades. O sagrado se manifesta e é por meio dele que ele está em nós. A intelectualidade, ela é ótima, está no conhecimentos tradicionais dos nossos mais velhos. Está na sabedoria dita ou não dita das nossas tradições. Mas o nosso corpo, sem ele, eu não vivo a sacralidade. Não há corpo perfeito para receber o sagrado. Há corpo. E esta multiplicidade de corpos, elas têm uma linguagem comum, que é a linguagem divina. Talvez a teologia feminista, quando aborde esta perspectiva da divinização, ela se preocupa com o corpo e não com esta profundidade do que este corpo possa proporcionar. A voz do corpo, ela é uma descolonização da nossa teologia para a nossa teologia afro-brasileira. Como eu posso entender as relações deste corpo que começa no indivíduo, ganha o corpo da natureza, do corpo da natureza, o corpo da grande comunidade que é a sociedade e o corpo daquilo que a gente entende porque constituintes de princípios divinos. Então, este corpo ele tem múltiplas formas de serem percebidas. Não há indivíduo, há coletivo. Um indivíduo doente é uma coletividade doente. Um indivíduo são é uma coletividade sã. Eu não existo sem o corpo da natureza. Eu não posso ter existência sem isso, sem ele. A interdependência entre esses grandes instâncias da vida, elas são uma constante. E eu, como uma pessoa híbrida, eu sou uma branca de classe média que vivo desde a minha infância as religiões afro-brasileiras, que têm forte influência africana e indígena. Eu sou uma pessoa híbrida.
Eu falo do lugar, de um não lugar, porque eu não sou negra o suficiente, não sou índia o suficiente e não sou branca o suficiente para viver. Mas esta construção do meu lugar eu estou fazendo todos os dias. E a teologia a gente faz todos os dias. As negras que me ouvem vão dizer, é apropriação. As índias também. E as brancas vão falar, que mulher é esta que quer falar de um lugar que não lhes pertence? Mas eu sou a teologia. Eu faço a teologia na minha vida. Eu não penso a teologia. Eu acho que, neste momento, a minha contribuição é que o máximo da racionalização e da nossa entrega a textos deixou de ser o texto vivo das Madalenas. As Madalenas não são mais textos vivos, são textos escritos, textos impressos. E eu, quando falou Maria Madalena, falei, gente, eu não vivi isso. Eu só sou Maria, porque eu sou Maria, Elise. Eu não sou a Madalena. Eu não me sinto representada pela Madalena, nem pela puta e nem pela santa. Porque eu não me identifico nem com uma, nem com a outra. Eu sou eu. Então, quando a gente fala, eu quando sou feita no santo, eu sou raspada como a Esther, muito mais, Esther. Ana, Esther, eu sou muito mais raspada que você. Para ser subjugada aquilo que é divino, é retirado de mim aquilo que não é necessário. E após ser raspada, eu sou marcada, as minhas escrituras são feitas no meu corpo, que a gente chama de beré, de cura. Esta é minha memória do quanto de divino eu carrego comigo todos os dias. Então, eu não consigo me pôr para fora como teologia. Eu me considero a teologia. Pensar teologia é o modus operandi como eu faço e executo a vida. Mas você não escreve? Muito. Você não intelectualiza, não racionaliza esse processo? Muito. Muito. Inclusive, eu trouxe aqui para a Célia uma obra que eu trabalho antirracismo. Eu falo que não adianta a gente não ser racista. Eu preciso ser antirracista. Minha voz de intelectual, de pessoa que se aculturou em determinadas teorias na vida, precisam valer para alguma coisa na minha função social. Célia, quero te mandar essa obra que fala sobre violência. Sobre mulheres, escrevi Teologia Usa Saias, que foi a grande interrogação, e toda colorida, porque quando eu fiz, faz preto e branco, eu falei, não, eu sou cores. Religiões afro-brasileiras são cores, são faces, são corpos, são construções sociais, que, como eu coloquei aqui no início, eu não dou conta delas, mas eu sei que elas estão aí, elas estão postas. E o interessante é que quando a gente discute essa questão da teologia, a gente também tem uma perspectiva da teologia pluralista, né? Que hoje é um debate que se tem, da construção do encontro das teologias, da grande comunicação entre as teologias. E eu estou aqui hoje para esse encontro, para ouvir essas vozes de outras teologias e falar sobre a minha perspectiva. Mas eu acho que os limites, eles têm de ser melhor compreendidos pela teologia. Eu, como teóloga, eu penso muito sobre os limites. Há um problema conceitual dentro da academia em que a gente tem que fazer referências ao conceito e de onde eu falo, mas há também uma releitura destes limites. Os limites da teologia estão muito rígidos e criação de espaços como este, em que a gente encontra vozes de teologias que são marginais, como disse a irmã Laura, são teologias marginais, porque
Teologia são vidas marginais, são formas de pensar marginais, mas que não são marginais, porque nossa marginalidade é o que proporciona a centralidade de outra teologia. Isso é referencial. Só há o central porque há o marginal. Se eu não tiver esta relação, eu não terei a centralidade. Então, acho que o deslocamento dos conceitos para outros olhares da teologia, a gente tem feito esse exercício no século XX, basicamente. Mas eu queria trazer alguma coisa um pouco anterior, que quando fala assim, nossa, como sua teologia é nova, eu vou dizer para vocês, as mulheres em 1830 estavam à frente dos terreiros, tocando sua vida religiosa, fazendo filhos de santo. Elas não eram apenas pessoas que falavam, elas estavam fazendo teologia. Enquanto as mulheres feministas lutavam para um lugar, as indígenas e as africanas, ou afro-brasileiras, estavam no centro do comando de muitas das suas práticas religiosas. E este comando das práticas religiosas foi invisibilizado pela própria teologia. Quando a gente coloca à margem conhecimentos tradicionais. Quando esses conhecimentos tradicionais não têm a voz do debate. Então, nós criamos essa referencialidade do que é central e do que é marginal, do que deve ou não deve ser debatido. Gostaria de dizer que são mais de 100 anos, 1830, quase 200 anos de mulheres fazendo a prática religiosa afro-brasileira, e a gente nem as fez objeto. Nem isto nós construímos. E quando construímos foi a partir do olhar da sociologia, da antropologia. A teologia não olhou para este contexto. A teologia não tem olhar para este contexto tradicional. E eu faço aqui minhas palavras de... Agora não me recordo de quem, mas de uma de nós, uma das Marias, eu vou inverter, não vou me chamar Madalena, vou me chamar Maria, de uma das Marias, que disse que é necessário que nós compartilhemos ou nos unamos nestas campanhas, nesta luta de visibilidade. Então, a minha grande questão que eu deixo aqui é o quanto nós temos criado espaços que contribuem para debater teologias que não são aquelas do centro do poder, ou seja, as teologias eurocêntricas e cristãs. Quais são estes espaços dentro dos nossos debates acadêmicos? Isto que eu tinha a dizer. Muito obrigada.